Agora são 8h09 aqui na Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em áudio e vídeo para você, nosso ouvinte. Queria colocar aqui 2 destaques internacionais para ajudar o nosso ouvinte a enxergar de uma forma diferente o que está acontecendo nesse momento. Acho que é um dos momentos mais difíceis pelos quais a gente já passou, se não mais, mas eu acho que a gente tem que olhar para fora também e ver que existem outras formas de pensar e de agir e de enxergar essa pandemia, que não só o preto e branco, um versus outro, vermelho versus azul, essas coisas às vezes até um pouco infantis, nas quais a gente se vê enredado aqui por causa dos nossos políticos, não é? Tem a declaração, a primeira coisa, a declaração do Prêmio Nobel de Economia Paul Romer. Ele diz o seguinte, que estímulo financeiro é necessário, plano trilionário pode fazer diferença, mas ele não está vendo nenhum governo se preparar, não para o lá na frente, não para o agora, mas para o médio prazo, para o curto para médio prazo. E ele defende o seguinte, que haja um investimento em larga escala na produção de testes, detecção viral do Covid-19 e de equipamentos de proteção. Ele sabe que isso é caro, que isso vai exigir mudança na indústria, que isso vai exigir mudança de funcionamento na sociedade, mas faz um desafio que é o seguinte, isso seria mais barato do que a falência, o colapso de todo o arcabouço econômico que pode vir com a Covid-19? E aí ele diz ter certeza que sim, é um prêmio Nobel de Economia que está falando. Ele escreveu um artigo no New York Times, o economista Paul Romer. E o outro destaque é o seguinte, na capa agora do jornal italiano Corriere della Sera, há um estudo feito por uma instituição de Roma, dizendo o seguinte, com os números que existem até agora na Itália, quando vai cessar a contaminação? E, na previsão, eles fazem isso aqui por regiões do país, porque é claro que o vírus na Itália atinge alguns lugares mais do que outros, assim como em todos os países. Nova York nos Estados Unidos, São Paulo no Brasil, a região de Wuhan na China, enfim, não é nada generalizado em territórios gigantes, tem ali sempre um epicentro e eles dizem o seguinte, no epicentro da Itália, a contaminação deve terminar entre os dias 5 e 16 de maio. Não é que acaba a pandemia, não é que acabam as consequências, nada disso, mas a transmissão, aquela curva lá em cima, depois ela desce, entre 5 e 16 de maio nas zonas mais afetadas da Itália, e nas zonas menos afetadas há uma perspectiva bem razoável de que já no começo de abril, 6, 7, 11, 15, em algumas regiões da Itália, não haja mais transmissão do coronavírus entre as pessoas. É claro que os casos já infectados continuarão sobrecarregando os hospitais, mas é uma outra leitura aqui, de acordo com estatísticas, que é feita agora na Itália. A Itália tem servido, infelizmente para eles, mas é claro que isso tem que ser visto pelo resto do mundo como algo que pode nos ajudar a entender essa pandemia, tem sido visto ali como algo do que não deve ser feito pelos governos, é aquilo que a gente tem que evitar, e eles estão na frente também em relação à evolução da tal da curva do Covid. São esses os destaques que eu queria colocar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio.